Pinho Marque, ele é engenheiro de alimentos pela Unicamp, está trabalhando como especialista de P&D aplicações na Prozin, e ele vai falar hoje para a gente sobre a enzima transglutaminase e ligase. Bem-vindo, Felipe. Esse aqui é para você passar, tá, o slide. Ok. E se você quiser ter uma aguinha aqui, tá bom? Com ou sem máscara? Pode falar sem máscara. Pode. Falar. Obrigado. Bom, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado a todos pela presença aqui. E prazer, sou o Felipe, trabalho na empresa Prozin e hoje gostaria de apresentar para vocês um pouco sobre novas oportunidades da enzima transglutaminase. Antes de começar propriamente a falar sobre a enzima e nossos produtos, eu gostaria de apresentar a Prozin para vocês. A Prozin, ela é uma empresa que já está há 30 anos no mercado, já somos bem conhecidos em outros segmentos e trabalhamos com soluções à base de enzimas e outros bioingredientes. Atuamos em diversos mercados e agora estamos expandindo também para pegar todo esse segmento de carnes e atendê-los. O jeito da gente trabalhar é um pouquinho diferente. A gente trabalha com base em soluções para os clientes. Então, a gente não vai ofertar produtos diretamente para vocês. A gente tem nosso catálogo, obviamente. Só que a gente prefere entender as suas necessidades e, com base nisso, a gente desenvolver uma solução voltada para isso e individualizada. E assim a gente consegue ser tanto vantajoso na questão de custos, quanto também em benefícios que vocês vão ter em seus produtos. Então, é assim que costumamos trabalhar na Prozin. Aqui um pouquinho dos nossos mercados que atuamos atualmente. Temos a parte de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, cereais, toda a parte de trigo. E também atuamos bastante já em áreas que são bem próximas do setor de carnes, que é processamento de proteína, alimentação animal e também a parte de suplementos e fármacos, que trabalha bem com coprodutos de frigoríficos. E, por questões de curiosidade, também atuamos nos setores de papel e celulose, tecidos, etanol e detergente. Então, atendemos diversos segmentos. Um pouquinho sobre as nossas certificações. Nós temos certificações dos nossos produtos, as religiosas, as principais, kosher e halal. Podemos atender sob necessidade. Também conseguimos atender certificados de orgânico para nossas enzimas. E também podemos atuar em nível mundial, tendo aprovações inclusive do FDA. No quesito de qualidade, nós temos a FSSC 22000 e estamos já há 5 anos com essa certificação, que para quem conhece já vive na área, cada ano ela vai se tornando cada vez mais exigente e conseguimos atender esses padrões ano após ano. Isso mostra o nosso comprometimento tanto com a certificadora quanto vocês que são nossos clientes. Agora vamos falar, antes de entrar em nossos produtos, vamos falar um pouquinho sobre a transglutaminase. Não sei se vocês já conhecem essa enzima, mas o que é a transglutaminase? Primeiro, ela é uma enzima. Então, como todas as outras, ela é uma proteína que faz uma ação específica. No caso, ela vai ligar um terminal de lisina, que é um aminoácido, e um terminal de glutamina. O sítio específico da ligação tem esse nome muito feio, mas na prática o que ela faz? Ela vai ligar esses dois terminais e fazer uma ligação entre duas proteínas. Isso que ela faz no geral. As enzimas aprovadas para atuação em alimentos aprovadas só são as enzimas microbianas. Tem também as de origem humana que temos na nossa pele, temos de origem animal, mas para alimentos e também economicamente viáveis só temos as microbianas. E agora eu gostaria de apresentar para vocês a nossa linha Ligase. É a nossa linha de transglutaminases de grau alimentício. Todas elas são grau alimentício e focadas em reestruturar cortes cárneos. Então, todas são focadas em realizar essas ligações. A diferença é que cada item desta grande família de enzimas que temos, ela é otimizada para um determinado processo. Então,
majoritariamente temos o processo a frio, processo sem cocção, a gente vai colar pedaços de carne. Nós temos a nossa ligase RM e processos a quente, que é a nossa ligase HT, que daí envolve processos com rampas de cozimento ou aquecimento brando também. Bom, agora eu falei bastante coisas químicas, bem científicas, mas no que isso traduz no nosso produto? O que a gente faz na prática é uma junção de cortes de carne, isso num olhar bem macro, e isso ocorre, se a gente faz algo que não seja um reestruturado, um produto que é reconstituído, a gente tem uma melhoria de textura, porque essas ligações vão acontecendo dentro do seu produto e isso vai aumentando a rigidez dela. Retomando aqui, e uma vantagem que temos quando a gente trabalha com uma enzima, principalmente no caso da transglutaminase, é que em algumas situações ela é considerada um coadjuvante de tecnologia. O que seria isso? Ela é uma proteína, então se ela vai sofrendo ações, dependendo do nosso processo, temperatura, pH, ocorre um processo que chamamos de desnaturação dela. Quando ocorre isso, ela perde todas as suas funções e ela não faz mais nada no nosso produto. O que é entendido isso num quesito de regulação? Isso quer dizer que a gente não precisa declarar ela no nosso rótulo, já que é um ingrediente que não vai ter uma função. Então, essas são as principais vantagens quando a gente trabalha com uma transglutaminase e aplicamos em nosso produto. Algumas aplicações. Dá para ser subdividido principalmente em duas. A primeira é em produtos cominuídos, que é uma palavra bonita para matéria-prima que reduzimos de tamanho e depois formatamos elas. Grandes exemplos disso são salsichas, linguiças, salame. Embutidos são uma boa categoria para enquadrá-los. Opa! Aí. E a outra aplicação é a de reconstituídos. Neste caso, como a gente vai literalmente colar um pedaço de carne em outro, esse a gente só consegue fazer com a ajuda da transglutaminase. Sim, a gente pode fazer produtos um pouco análogos, se a gente incluir uma massa fina, uma massa ligante, outros agentes, só que não vai ser a mesma característica de que ter vários cortes íntegros, aproximados e conectados. Então, esses benefícios a gente consegue principalmente utilizando a transglutaminase. Bom, e como que a gente aplica um produto desses em nossa fábrica, em nossos produtos? Bom, a gente pode dividir ele em duas categorias principalmente. A gente pode jogar diretamente sobre uma massa quando estiver sendo cauterizada, quando estiver num emulsificador ou no misturador, por exemplo. Vai depender muito do nosso produto e também do processo que já temos estabelecido. Ou se for um processo que envolva preparo de salmoura, por exemplo, um presunto cozido, a gente pode adicionar ele na salmoura. Neste caso, só colocar um asterisco de atenção, tanto na adição direta em cúter quanto de salmoura, é recomendado colocar como último ingrediente. Por quê? Para da enzima não sofrer alterações bruscas de pH, danos mecânicos similares e também não agir em outros ingredientes enquanto a gente não quer. A gente quer que ela atue no nosso produto, não na salmoura. E temos a opção de fazer essas adições direto. O produto é um produto em pó, ou a gente pode pré-diluir ele em água. Usualmente é uma diluição de 1 unidade quilo de enzima para 4 kg de água. Essas são das mais usuais. E agora eu queria compartilhar para vocês alguns cases, com a gente trabalhando justamente essas ideias com a nossa linha Ligase. Então, um case que eu queria compartilhar com vocês é um de reconstituído de carne suína. Neste caso, vamos fazer um processo a frio. E com uma formulação bem simples, para a gente observar o trabalho da enzima por ela mesma, sem nenhuma influência. Opa! A gente preparou em nosso laboratório uma formulação bem simples. Ela é
foi 2 slides aqui. Ela é constituída principalmente de pernil suíno magro. E isso é importante também, pois quando temos grandes pedaços de gordura, isso não vai auxiliar minha enzima na atuação dela, vai ser até um fator deletério. Então, quanto mais carne eu tiver, mais proteína para atuar como substrato para essa enzima fazer suas ligações, melhor. Isso vale para quase qualquer categoria de produto quando a gente fala de transglutaminase. E neste caso, adicionamos apenas uma quantidade de água para diluir a enzima e utilizamos a nossa ligase RM, pois neste caso vamos fazer um processo a frio. Foi. Então, como que a gente faz esse preparo? A gente só diluiu a nossa enzima em 4 vezes a quantidade. Opa! Áudio. Voltou? Tá alto? Ok. Então, como a gente fez? O processo foi bem simples. A gente só pré-diluiu a nossa ligase em água. Fizemos a proporção de 1:4, como a gente observou na nossa formulação. Misturamos manualmente nas tiras de pernil. E colocamos, no caso, em um molde de hambúrguer, pois fizemos um teste em escala laboratorial. E deixamos eles em repouso a frio, por aproximadamente 10 horas. A frio, neste caso, estamos falando de uma temperatura de 4 a 6 graus Celsius aproximadamente. Então, gostaria de compartilhar como ficou o nosso produto. A gente só pegou esse pedaço e a gente ficou chacoalhando ele em cima, sem nada embaixo, mostrando que os pedaços estão interconectados e tem uma certa resistência mecânica também. E um outro case que gostaria de compartilhar com vocês é de um reconstituído à base de carne de frango. Só que desta vez vamos fazer algumas modificações. Nesse reconstituído vão ser vários cortes de peito. Vamos também utilizar 4% de água e 1% de ligase. Neste caso, de ligase HT, pois neste produto vamos colocar um processo de cozimento nele. Um cozimento escalonado. 55 graus, 65 e 75 por 45 minutos. E no último passo desse cozimento, atingir uma temperatura interna de 72 graus para garantirmos uma estabilidade microbiológica. Mesmo estando em uma escala laboratorial, é importante seguirmos esses passos. Bom, como fizemos esse teste na prática e em nosso laboratório? Nós diluímos a ligase HT na água, igual a gente fez com a ligase RM, um processo bem similar. Misturamos manualmente nas tiras e neste caso embutimos uma tripa plástica bem pequenininha, calibre bem similar a um calibre de patê. Também, pois estamos em uma escala laboratorial, e cozinhamos utilizando aquela rampa de temperatura e resfriamento rápido logo em seguida após o processo, sem nenhum tempo de repouso, descanso, nada. Mas neste caso, fizemos dessa vez um teste de corte nesse produto. Ele foi um produto tubular, realizamos consecutivos cortes neste produto e a gente mostrou eles todos enfileirados, mostrando que eles ainda apresentam a estrutura de corte, não é uma massa fina. Então, que a gente consegue fazer esse processo tanto a frio quanto a quente, esses tipos de reconstituição em nossos produtos. E agora gostaria de compartilhar com vocês algumas experiências de onde podemos atuar utilizando a ligase. Nós temos a questão de presunto cozido, podemos atuar no quesito com a nova legislação, então, como também com a redução de sódio, que são 2 tópicos que vimos no mercado que agora eles estão em alta. Vamos falar primeiro sobre a legislação nova de presunto, que uma alteração bem significativa é neste inciso que eu separei aí para vocês, que agora não vai ser mais possível utilizar a massa fina, que são recortes moídos na elaboração de presunto cozido. Isso pode causar problemas bem avessos ao que a gente quer em nosso produto, porque ele tem uma função meio importante no quesito de textura e de agente ligante em nosso produto.
O que acontece se a gente simplesmente parar de usar nossa massa fina e o nosso processo está estabilizado com ela? A gente tem uma diminuição da capacidade ligante, o presunto pode ficar se soltando em diversos pedaços. Vamos ter uma maior cinerese, que a água que eu injetei em nosso pernil vai começar a ir ao exterior, algo que não é nada desejável. E o que isso traz para a gente? A gente vai ter uma maior instabilidade do nosso produto, tanto física, vamos ter danos quando a gente for fazer um fatiamento, por exemplo, pois as fatias não vão estar bem reestruturadas. E também vamos ter um problema microbiológico, porque se a gente tem um presunto que solta água e ele está embalado, vamos ter bolsões de água entre o produto e a embalagem. É um prato cheio para crescimento de micro-organismos, ainda mais se temos algum problema de cadeia no frio. Então, teremos problema também de shelf life em nossos produtos. Bom, aonde que entra a nossa linha Ligase todos esses problemas que teríamos? Acontece que ela atua exatamente aonde temos o ponto fraco com a retirada dessa massa fina. Ela entra como um agente ligante, justamente pelaquela ação que ela faz de ligações cruzadas em proteínas. Ela vai aumentar a estabilidade do meu produto, vai manter a água presa no interior da peça ou da fatia, se for um presunto fatiado. E também não vai ter grandes alterações de processo, porque a gente pode atuar tanto a frio, se temos um presunto com tambleamento de 10, 12 ou até mesmo mais horas, ou no processo a quente, pois temos uma rampa de cozimento no presunto cozido. E isso também pode ser estendido também para o presunto tenro e também para os derivados, que são presunto com capa de gordura e similares. E também temos a grande vantagem de não adicionar ao rótulo, pois como o presunto também sofre um processo de cozimento, a enzima é desnaturada na última rampa. E outra questão também que podemos atuar utilizando a Ligase é na redução de sódio. Também temos modificações agora no quesito de legislação com a rotulagem frontal. Então, e o sal é um dos principais componentes. Temos também outros que são fornecedores de sódio no nosso produto. Só que o que o sal ele faz no processo de presunto? Ele fornece força iônica quando a gente faz um preparo, e isso ajuda a solubilizar as proteínas miofibrilares da carne. E isso ajuda demais a estabilizar nosso produto, tanto no quesito de textura quanto de atividade de água. Se a gente simplesmente retirar o sal de nossa formulação só para atender a legislação e não modificar absolutamente nada, o que a gente vai ter? Problemas bem similares ao que a gente viu anteriormente. Problemas de textura, cinérese e também, o principal, eu acho, na minha humilde opinião, problemas sensoriais. Acho que todo mundo aqui já teve o desprazer de comer alguma coisa sem sal e ficar um sabor totalmente diferente. Falta um componente principal. E como que a gente pode contornar isso? Bom, eu gostaria muito de falar que só utilizando a Ligase a gente consegue esses resultados, que seria uma panaceia para nossos problemas, mas infelizmente não é isso. Nesse caso teremos que atuar com outros ingredientes para chegar em uma sinergia para atender o nosso produto. Neste caso fizemos uma sinergia da nossa Ligase com um outro produto de nosso catálogo, que se chama Low Salt. O Low Salt, o que ele é? Ele é um sal hipossódico, que também está fornecido no nosso catálogo e estamos ofertando e também revendendo ele. E cada um vai ter uma função específica. A Ligase ela vai atuar mais na parte de preservar a textura, manter a preservação e segurar a água dentro dela, do produto no caso. E o sal, ele vai fornecer a força iônica, pois ele é um sal hipossódico, ele tem outros íons dentro dele. Então isso também vai auxiliar a retenção de água e também a manter o aspecto sensorial do nosso produto. Então atuamos em linhas diferentes. E também, como a gente pode substituir o sal refinado pelo sal hipossódico e com a desnaturação da enzima transglutaminase, temos um rótulo extremamente enxuto ou limpo, dependendo de como classificamos ele.
Bom, esta é a minha apresentação e o que eu queria compartilhar com vocês sobre o nosso conhecimento de transglutaminase da Prozin. Aqui nossas redes sociais e meu contato, podem utilizar à vontade para retirar dúvidas. E se tiverem algumas dúvidas, podemos retirar agora ou também em nosso stand. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Como que eu uso? Primero de todo, parabéns, Felipe. Primeiro, parabéns. Queria te fazer uma pergunta. A que temperatura se desnaturaliza lá em cima? Certo. Deixa eu só tirar o fone porque é estranho ficar ouvindo minha própria voz. Ela desnatura por volta de 60 a 70 graus Celsius. Por que por volta? Depende muito de como que ela está no meio. Se ela está com alguma proteína em volta que protege ela, uma proteína de soja, outros componentes cárneos. Mas usualmente a partir de 60 graus ela já começa a se desnaturar. Mais alguma? Sim? Olá, boa tarde. Felipe, como que isso é armazenado? É refrigerado, a temperatura ambiente, essa enzima, como que ela é fornecida para a gente? Ela é fornecida refrigerada, justamente para preservar ao máximo possível a atuação dela. Boa tarde. Quando você fala de fazer a solução 1:4 com ela, como que fica a viscosidade dessa salmoura? Essa viscosidade ela fica bem... Ela não chega a formar uma pasta, mas ela fica bem líquida, porque tudo que está nesse produto, na ligase, ela é um preparo enzimático. Então temos todos os produtos que estão nesse pó são solúveis. Então ela fica uma solução com uma viscosidade bem similar a uma de uma salmoura. Uma salmoura de presunto cozido, se for para aproximar algo. Tem alguma pergunta? Mais alguma? Peraí. Levantou ali primeiro, peraí. Oi, Felipe. Então, para produto fresco, você precisa declarar, né? Porque para cozido ela vai desnaturar. Então, digamos, ela some, mas para produto fresco ela ainda vai estar lá. Ela só vai sumir quando o consumidor cozinhar. Isso. Tem algumas variações nesse quesito de legislação. Aqui no Brasil, o recomendado é se declarar se for fresco, uma questão de garantir que estamos de acordo com a legislação. Lá fora, há diferenças de prerrogativas. Tem países aqui na América Latina que é entendido que a pessoa vai pegar esse produto fresco, vai realizar o cozimento. Então, no momento que ele ingerir, a enzima já vai estar desnaturada. Então, neste caso, não declararia. Então, varia dependendo de onde o seu produto está sendo vendido e também da legislação. Oi, boa tarde, tudo bem, Felipe? A gente tem, por processamento, um grande volume de material que gera resíduos, pequenos resíduos. Aí eu estou falando de desossa, falando de beneficiamento, de cortes especiais, então, que gera um grande número de resíduos. Já tem um tempo já que a gente tenta desenvolver uma forma melhor de aproveitar, né, esse resíduo, de transformar num produto mais atrativo, né? A Prozin hoje teria um departamento, né, de assessoria que a gente pudesse contratar
né, para desenvolvermos esse produto. Eu vejo as ferramentas na Prozin, vejo a matéria-prima e talvez a mão de obra com a gente, mas teria que ser uma interlocução para desenvolver esse produto. Sim, temos essa capacidade. Inclusive, é o jeito que mais gostamos de trabalhar com nossos clientes, desenvolvimento a 4 mãos. Nós temos um departamento de P&D que temos especialistas em cada setor da indústria que atuamos. Neste caso, é eu mesmo que iria atuar. Mas sim, temos toda essa capacidade e disponibilidade. Então tá bom. Felipe, muito obrigada pela sua apresentação. Foi muito boa. E agora nós já vamos passar para o próximo, ok? Obrigada. Okay. Muito obrigado.